Tantas filosofias diferentes, tantas religiões apontando em direções opostas e semelhantes. Será que existe verdade absoluta? Uma religião verdadeira? Vamos perguntar às pessoas se existe religião verdadeira e quais seriam os fundamentos da verdadeira religião. A mais vai de cada crença de cada um, não é? A pessoa se encontrar e definir sua religião é difícil, não é? A crença verdadeira, qual delas? Talvez seja melhor que cada um se, né, medite e ache que é o melhor caminho. A base de todas as religiões é a caridade, né? A caridade, o amor ao próximo. Acho que a base de toda ela é, desde o budismo até o catolicismo, passando pelo espiritismo. Pelo menos o meu credo religioso, eu aprendi assim que Jesus Cristo veio, padeceu nesse mundo para morrer por nossos pecados, porque nós mesmos, por nossos méritos, não poderíamos fazer nada para nos salvar. Mas Ele veio, salvou a mim, a todos aqueles que confiam nisso, e para mim tem sido bastante. Porque ele morreu na cruz para salvar a mim e a muitos que estão por aí nesse mundo. E até o dia de hoje ele vai salvando, entendeu? E eu creio que a nossa fé continua até o dia que ele venha buscar o povo dessa terra para levar para o céu. E lá no céu vai ser mais alegria ainda. Quem acredita em Deus, pronto, não precisa mais ser religião. Base é pregar sempre o bem. A única base é essa. A base é crença, e crença não tem um fundamento científico. Ou se acredita ou não se acredita. Boa noite. Boas-vindas a este santo e bom lugar. Amanhã à noite, em preparação para assuntos proféticos da semana que vem, nós vamos iniciar uma série de 3 assuntos que falam sobre a morte e a ressurreição. Amanhã, sexta-feira à noite e sábado à noite, nós vamos ter 3 assuntos que vão ajudar todos a compreender para onde vão os mortos, onde estão agora. Estão nos observando. Nós vamos também ver como serão as ressurreições que a Bíblia fala. Boas-vindas a todos. Estamos contentes em ver não somente as pessoas aqui de Vila Formosa, mas pessoas de muitas partes do Brasil e do mundo. Mais uma vez vamos abrir a palavra de Deus e antes de fazê-lo, vamos ter uma palavra de oração. Pai nosso que estás nos céus, sentimos a grande responsabilidade de ter em nossas mãos coisas sagradas. Abençoe cada pessoa que está ouvindo a nossa voz. Ajuda que possamos ter um coração aberto. Abençoe o pregador, para que ele possa ser usado como instrumento na tua mão, não falando da sua opinião, mas da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu considero um grande privilégio ser um cristão. Muitas pessoas não são cristãos e nós precisamos respeitar a religião dessas pessoas também. Porque as pessoas que não são cristãos são tão sinceros como os cristãos. Às vezes até mais. Eu conheço pessoas que fazem parte de religiões que nós referimos ao paganismo, que estão dispostos a fazer tudo para seguir a sua religião. Multidões de pessoas, sabemos que existem mais pessoas no mundo, muito mais que não são cristãos do que os que estão. Os muçulmanos, pessoas maravilhosas, altas morais,
eles procuram obedecer a Deus. Os judeus, quantas vezes eu tenho ido para Israel, para o muro de lamentações, e assistido às festas dos judeus. No Oriente Extremo, quantas religiões de pessoas fervorosas, pessoas sinceras, pessoas dedicadas a seguir a sua religião. E às vezes nós, como cristãos, poderíamos aprender muito observando a sinceridade deles. Porque não tem nada menos de sinceridade do que o cristão. Como disse, às vezes, muito mais. E há muita beleza em muito destas religiões. Sendo assim, o que é que torna o cristianismo diferente? O que torna o cristianismo uma coisa singular? Eu creio que a coisa principal que faz a diferença, a coisa principal se encontra num lugar fora de Jerusalém, num monte chamado Gólgota, o lugar onde Jesus Cristo veio derramar o seu sangue. Eu creio que 3 coisas separam o cristianismo de qualquer outra religião. 3 acontecimentos. Quantas vezes eu tenho visitado o túmulo vazio? O túmulo onde o corpo de Jesus ficou. O túmulo que agora está completamente vazio. Uma vez que eu estava lá, eu vi uma discussão entre um cristão e um muçulmano. Os dois muito sinceros. E o muçulmano disse para o cristão: vocês cristãos precisam reconhecer que nós temos alguma coisa que vocês não têm. Vocês podem ir para a nossa cidade santa, Meca, e lá temos um caixão com os ossos do nosso profeta. Mas vocês cristãos vão para a sua cidade sagrada, Jerusalém, e não tem nada, um túmulo aberto. E o cristão disse: muito obrigado pelo elogio, porque vosso profeta está morto, mas nosso Jesus está vivo. A coisa importante do cristianismo é que nós temos um Jesus que morreu, quebrou as barreiras da morte, venceu a morte, ressurgiu e ele vive. E nós podemos ter a amizade com ele, porque isso que é o cristianismo. Uma amizade com o Salvador, que nos amou tanto, que morreu em nosso lugar. 3 coisas marcam a diferença entre o paganismo e o cristianismo. E encontramos essas 3 coisas no livro de Romanos, o 6º capítulo, onde Paulo disse: ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ele fala em 3 coisas muito importantes. E essas 3 coisas estão sendo representadas pelo batismo. Em outras palavras, o batismo é um símbolo desses 3 eventos tão importantes. A crucifixão de Cristo, ele morreu a morte que pertencia a mim e a ti. Nós merecíamos a morte, mas ele tomou o nosso lugar e morreu em nosso lugar. Acontecimento 1, a crucifixão de Cristo, sendo pregado na cruz, sofrendo por causa dos nossos pecados e tomando nosso lugar. O segundo acontecimento é o sepultamento. Ele disse: no batismo somos sepultados com ele.
ele foi tirado da cruz, foi colocado no túmulo, sepultado depois de morrer. Depois tem o terceiro evento, o terceiro acontecimento, a ressurreição gloriosa do nosso Salvador. Jesus ressurgiu, vencendo a morte. E com este ato, ele nos dá a certeza que os nossos amados que morreram também vão ressuscitar. E todos que enfrentam a morte nesta vida, como nós vamos ver amanhã à noite, vão ressuscitar. Três coisas de muita importância. Mas uma coisa curiosa. Somente um Deus, uma Bíblia, somente um Salvador, Jesus Cristo. Mas o cristianismo tem muitas opiniões diferentes sobre o batismo. Se eu for para uma igreja e disser, eu gostaria de ser batizado, a igreja vai me dizer, é somente colocar um pouco de água na cabeça. Se eu for para outra igreja, vai dizer, temos um outro modo de batismo. E se eu vou para outra igreja ainda, tem ainda outra maneira. E para outra igreja, ainda outra. Dezenas de maneiras de batizar. Então vem a pergunta, quantos tipos de batismo tem? Quantas maneiras de batismo a Bíblia ensina? Quer a minha opinião? Quer a minha opinião? Não, e não vou dar. De onde vamos ter a resposta? A pergunta é, quantos tipos de batismo? Vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios 4. Versículo 5, disse, há um só Senhor. Quantos senhores? Um só. Um só fé. E muitos batismos. É isso que disse a passagem? Tem que cuidar desse americano que tem dificuldade em ler português, não é? Vamos ler mais uma vez. Um só Senhor, uma só fé e 4 tipos de batismo. Vamos ler com mais cuidado agora. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Qual é este batismo? Para saber, precisamos viajar mais uma vez. Através dos séculos, através dos continentes, vamos para a terra de Israel. Vamos para o Rio Jordão. Um lugar que eu tenho visitado muitas vezes, porque eu amo essa terra. Não porque é santo agora, chamamos a terra santa, mas eu creio que deixou de ser santa quando Jesus saiu de lá. Foi santo porque Jesus estava lá. Quantas vezes eu tenho entrado no Rio Jordão com meus candidatos, porque lá que Jesus foi batizado. E quantas vezes eu tenho batizado os meus candidatos no Rio Jordão. No Rio Jordão podemos encontrar o caminho. Podemos encontrar o que Jesus nos ensinou. E o que a Bíblia nos ensina sobre o batismo. Portanto, vamos abrir as Escrituras. Não queremos passar nenhum momento falando de opiniões. Vamos começar com o início dos Evangelhos, onde encontramos um homem chamado João Batista. João Batista foi para o deserto pregando o Evangelho de Jesus Cristo, preparando o caminho para Jesus. E um dia ele estava lá, ao lado do Rio Jordão, pregando, e dentro do Rio Jordão, batizando pessoas, quando Jesus chegou. Vamos ler o que a Bíblia disse em São João 3:23. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado. João estava batizando neste lugar por quê? Porque ali havia muitas águas, precisava de muitas águas para batizar. Cada viajante carregava água para beber.
Se somente algumas gotas na cabeça fosse suficiente, poderia batizar em qualquer lugar, mesmo no deserto. Mas João ia para o Rio Jordão, porque o Rio Jordão é a fonte principal das águas de Israel. Para nós que vivemos em países como Norte América e Brasil, temos rios como Amazonas e os grandes rios da América, o Jordão parece muito insignificante, parece muito pequeno. Eu recebi a visita de uma guia que trabalhou conosco em Israel. Eu levei ela para o Canadá para mostrar as cataratas de Niágara. E ela viu toda essa água e eu ouvi ela dizer, pobre Jordão, em comparação. Mas a maior fonte de água de Israel, a fonte que eles precisam, dependem dessa fonte de água, é o Rio Jordão. E João batizou lá porque ali havia muitas águas. Por isso ele escolheu esse lugar. Porque a própria palavra, na língua original, o grego, em que o Novo Testamento foi escrito, a palavra baptizo tem um significado. Essa palavra quer dizer imergir, ou mergulhar, ou submergir. Para alguém que pode ler a Bíblia na linguagem original, ele não tem dúvida que o batismo quer dizer mergulhar, ou sepultar, como disse o apóstolo São Paulo. É uma coisa completamente ridícula de pensar que essa palavra baptizo pode significar outra coisa. Sempre significa mergulhar. Por isso Paulo disse que é um símbolo da morte e do sepultamento de Jesus Cristo. Nos tempos bíblicos, sempre os candidatos foram batizados daquela maneira. Nunca de uma outra maneira. E se podemos estudar a história dos judeus, eles sempre usavam essa prática. Não começou no Novo Testamento. Podemos ver o Talmud dos judeus. E eles falavam mesmo no Velho Testamento, quando alguém é convertido, ele deve ser circuncidado. Quando a ferida da circuncisão está cicatrizada, ele é batizado na presença de 2 sábios que proclamam, eis que ele é agora um israelita em todos os aspectos. O João Batista foi criado entre o ambiente dos judeus. E ele seguia o costume que Deus havia dado para eles no Antigo Testamento. Era um batismo completo. Era totalmente submergir os candidatos. Os judeus eram muito rigorosos nisso. Maimonides, um grande escritor judaico, disse essas palavras. Disse, quando na lei a lavagem do corpo ou de roupas é mencionada, significa nada mais do que submergir todo o corpo numa bacia. Pois se o homem mergulhar todo o corpo, menos a ponta de um dedo, ele é considerado imundo. Eles eram tão rigorosos em seguir o que Deus havia ensinado, que mesmo se um dedo ficasse fora da água, a pessoa não era considerada batizada. Esta foi a maneira, sem dúvida, em que João Batista batizava. Ele usava o que os judeus usavam. Mas vamos continuar agora a história tão fascinante do nosso Salvador Jesus Cristo, que nunca pecou. Teve uma vida imaculada, perfeita. Nunca pecou nem em pensamento, muito menos em atos. Ele não pecou com suas palavras. Por que ele se batizou? Jesus Cristo se batizou por um motivo principal. Ele descansou no 7º dia da criação, não porque estava cansado, mas para mostrar um exemplo para seus filhos. E quando ele veio a essa terra, ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele se batizou não porque ele tinha pecados para lavar, mas porque ele queria nos mostrar um exemplo
para que nós seguíssemos o exemplo dele. E ser cristão realmente indica que nós somos imitadores de Cristo. O verdadeiro cristão procura viver como Cristo viveu. Vamos ler o que aconteceu. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Podemos compreender o sentimento de João. Aqui vem o Criador do mundo, o Salvador, e pede batismo de João, e João disse: não, deve ser o contrário. Eu devo ser batizado. Mas Jesus insistiu, e continuamos lendo o que aconteceu. Jesus entrou nas águas, a Bíblia disse, e lá dentro das águas João o batizou. João o colocou embaixo das águas. E disse a Bíblia: batizado Jesus, saiu logo da água. Ele não podia sair da água se não tivesse entrado na água, não é? Eu não posso sair de um prédio sem entrar no prédio. Jesus entrou nas águas, foi batizado, e quando saiu da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A voz do Pai, agora declarando a verdade: este é o meu Filho amado. Jesus foi batizado, e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba, mostrando que Deus aprovou, porque o Pai e o Espírito Santo e o Filho se ajuntaram lá ao lado do Rio Jordão, quando Jesus foi batizado. E antes de sair desta terra, Jesus deixou uma ordem. Não foi uma sugestão, não foi simplesmente uma ideia, foi uma ordem para todos os cristãos. A ordem disse, como lemos no livro de São Mateus, que nós, como cristãos, temos o dever de pregar o Evangelho de Jesus Cristo para todo mundo, para todos os povos. Nós precisamos pregar. Ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a ordem de Jesus. É o dever do cristão. É meu dever como ministro de fazer o que ele falou. Notamos o que ele disse. Vamos ler mais uma vez. Ele disse: precisamos ir a todas as nações, a África, a China, a Rússia, não importa onde, todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações, fazendo discípulos, ensinando. Algumas versões dizem que devemos ensinar a todas as pessoas. E depois de ensinar, batizar. E depois de batizar, disse que ensinando eles a guardar todas as coisas. São Mateus dá 3 passos. Passo número 1 é ensinar. Nosso dever é ensinar. Passo número 2 é batizar. Passo número 3 é ensinar outra vez. Algumas pessoas acham que não devem ser batizados até saber tudo. Não é isso que Deus nos ensinou. Nós ensinamos antes de batizar, porque não queremos que alguém entre na água sem saber o que está fazendo. Uma pessoa pode entrar nas águas e ser batizado, mas não realmente ser batizado, porque agora ele não é cristão, ele é somente um pagão molhado, não é? Molhar uma pessoa não muda a sua vida. A ensinar é importante, tem que saber o que está fazendo. Depois de ensinar, batizar, e depois de batizar, ensinar de novo. Porque a pessoa precisa continuar aprendendo o resto da vida. Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando nós entramos nas águas batismais, nós nascemos outra vez, de água e do Espírito, como Jesus disse para Nicodemos. O batismo é um símbolo que nós estamos aceitando a Cristo e que nossa vida vai mudar. A Bíblia fala no livro de Atos de um homem real, um homem de muita autoridade, que estava viajando pelo deserto. Estava lendo as Escrituras enquanto ele andava na carruagem. E se encontrou com um evangelista chamado Filipe. E ele estava lendo o livro de Isaías, que chamamos o profeta evangélico. O livro de Isaías, mesmo no Velho Testamento, fala do sacrifício de Cristo. O livro de Isaías fala do Evangelho. E ele estava lendo. E Filipe pegou uma carona. Ele disse, posso andar consigo? E Filipe fez uma pergunta muito importante para ele. Filipe perguntou a ele, compreendes o que vens lendo? E o homem respondeu que achava muito difícil. Disse, como poderei entender se alguém não me explicar? Muitas pessoas têm dificuldade em compreender a Bíblia. Precisam de alguém para explicar. Disse, eu não posso compreender. Então Filipe explicou para ele e anunciou Jesus para ele. E quando ele conheceu Jesus e convidou Jesus em seu coração, chegou o desejo de seguir a Jesus em tudo. E ele falou uma coisa para Filipe. Disse, eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? Quando nós aceitamos Cristo, ficamos com a vontade de nos batizar. Paulo disse que revestimos-nos de Cristo. Alguém pode amar sua noiva antes de casar. Quem sabe, às vezes, mais do que depois. Não deveria ser assim, mas às vezes é. Mas é o casamento que torna o matrimônio oficial. Sem o casamento é somente noivado ou namoro. Alguém pode amar a Jesus muito antes de batizar, mas é o batismo que torna a relação oficial. Ele disse, aqui tem água. O que eu posso fazer para ser batizado? O Filipe respondeu? Ele disse, é lícito se esperar 6 meses. Ele falou isso? É lícito se você fica sendo examinado por muitas pessoas por muito tempo. Algumas pessoas diriam isso hoje, mas não foi isso que ele disse. Ele disse, é lícito se crês de todo o teu coração. É lícito porque a condição de ser batizado é crer de todo o coração. Se nós cremos em Jesus de todo o coração, então devemos ser batizados. Nós ensinamos antes de batizar, porque não podemos crer se não sabemos o que estamos crendo, não é? Precisamos saber o que a Bíblia ensina, suficiente para crer. Mas quando cremos, então é lícito nos batizar. O que aconteceu em seguida? A Bíblia diz que os dois entraram na água, como Jesus entrou na água quando ele foi batizado. A Bíblia diz que em Atos 8, 30 e 38, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Notamos que a Bíblia não se contradiz. A Bíblia é o melhor intérprete da Bíblia. Jesus entrou na água para ser batizado e saiu da água. Este eunuco entrou com Filipe dentro da água. E notamos o que aconteceu depois. Disse, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O Espírito do Senhor levou ele, e não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. A pessoa que se batizar deve ficar cheio de júbilo.
porque tem muitos motivos de estar feliz. O cristão deve ser a pessoa mais feliz do mundo. Um cristão com cara comprida é um péssimo testemunho para o cristianismo. Nenhum cristão tem motivo de ter cara comprida. Quando Jesus nos perdoa dos nossos pecados, temos motivos de estar felizes. Ficamos com paz no coração. Ele estava cheio de júbilo. Os dois saíram da água e ele ficou cheio de alegria. Isso é o feito de batizar. Paulo disse, falando do batismo, disse, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Notamos que o livro de Romanos diz que o batismo é a morte de Jesus, o sepultamento e ressurreição. Estamos sepultados com Cristo. Aqui em Colossenses, ele disse outra vez, somos sepultados com Ele. O batismo, a palavra quer dizer sepultar, mergulhar. Uma vez, um menino foi levado para uma igreja, morava na fazenda, e o pai levou para a igreja, e lá batizaram uma criança. Mas o menino estava lendo a Bíblia, ele estava lendo Romanos e Colossenses. Ele disse, papai, por que a Bíblia diz que devemos ser sepultados? E o pai disse, bem, a Bíblia fala a verdade. Não, mas ele disse, eu vi o batismo e colocaram umas gotas de água na cabeça da criança e o ministro disse, estou te batizando, não foi sepultado. E o pai disse, é tudo igual. Se colocar embaixo da água, coloca um pouco de água na cabeça, tudo é sepultar. Alguns dias mais tarde, um animal na fazenda morreu. É um cachorro que morreu, o pai disse, menino, vai levar esse cachorro lá atrás e vai sepultar o cão. E o menino saiu e em poucos minutos voltou. E o pai disse, eu disse para você sepultar o animal. Se já fiz. Mas o pai disse, não deu tempo, você voltou muito rápido. Não, papai, eu sepultei. E o pai disse, então me mostra onde o animal foi sepultado. E o menino levou o pai e lá o animal estava deitado no chão com um pouco de terra na cabeça. E o pai disse, este animal não foi sepultado. O menino disse, pai, o senhor disse que era a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Sepultar é sepultar, não é? E a Bíblia disse que as pessoas que são batizadas são sepultadas. Por quê? Porque representa o sepultamento de Jesus. Não pode outra maneira representar isso. A Bíblia é bem clara sobre este assunto. Por que João batizou naquele lugar? Porque havia muitas águas. Eu li a história de um cacique de índios no Canadá. Um missionário da Europa veio e começou a ensinar ele. E ensinou o índio a ler. E quando o índio começou a ler, ele deu para o índio a Bíblia. E o índio começou a ler a Bíblia. E em pouco tempo ele aceitou Jesus no coração. E mandou uma mensagem para o missionário que estava viajando. Vem porque eu quero ser batizado. E o índio esperou o missionário. O missionário chegou na tenda do índio e tirou da mala um prato e encheu de água, um prato de sopa. E o índio disse, que é isso? O missionário disse, eu vou batizar o índio neste prato. O índio disse, mas cacique dos índios não cabe neste prato de sopa. E o missionário disse, não, mas não usamos esse sistema mais de mergulhar. Hoje é diferente. E então o cacique disse, senhor missionário, desculpe, mas o missionário deu para o cacique um livro errado. Porque o livro disse que deve mergulhar. A Bíblia claramente disse que nos tempos bíblicos as pessoas foram sepultadas na água. Não podemos substituir isso com outras coisas. Os pais da igreja, os fundadores das igrejas, da igreja cristã, do cristianismo, Justin Martyr, o que ele disse? Ele disse simplesmente que os candidatos eram levados para algum lugar onde havia água, porque sempre batizavam dessa maneira.
Cipriano foi batizado no que ele chamava água que dá nascimento. E não somente ele. Tertuliano, um dos fundadores da igreja do cristianismo, disse que não fazia diferença se uma pessoa era batizada no mar, ou numa piscina, num riacho, ou numa fonte, num lago ou um canal, no Rio Jordão ou no Tigre. Não fazia diferença. Mas o importante era que ele fosse batizado e mergulhado. Agora vamos estudar um pouco de história. Nós vamos abrir um jogo de livros chamado, em inglês, eu não tenho isso em português, mas traduzimos, eu acho que com fidelidade, The New Catholic Encyclopedia. Enciclopédia Católica, que é uma obra oficial da Igreja Católica. E vamos ler o que disse esse livro. Esse livro disse: a imersão quer dizer mergulhar completamente, a imersão gradualmente foi substituída pela infusão, apesar de que no Sul o costume de batizar crianças por imersão continuou por muito tempo. Isso, o volume 2, página 279. Vamos ler alguns dados mais da história. Aqui temos o cardeal Roberto Polas, que escreveu no século XII. Notamos as palavras deste cardeal da Igreja Católica. Grande autoridade. O que ele disse? A imersão do candidato representa a morte de Cristo, enquanto dentro da água o sepultamento de Cristo é representado. Ao sair da água, a ressurreição é representada. Que homem de Deus esse cardeal! Ele certamente leu Romanos e Colossenses, porque ele está falando exatamente o que Paulo falava. Ele disse no século XII ainda, porque até lá todos os cristãos foram batizados por imersão. E ele disse que é representando a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Agora vamos ler de outras autoridades. Nós vamos estudar o Lutero, porque muitos luteranos são seguidores de Lutero. E Lutero foi um grande homem de Deus. Sem dúvida, Deus usou este homem de uma maneira poderosa. Lutero falava alemão. Eu tenho um pouco de sangue alemão. Eu sou alemão só no lado do meu pai e da minha mãe. Mais do que isso, eu não tenho nada. O Lutero falava alemão e eu tenho um pouco de alemão. E ele disse que a palavra batizar, na língua alemã, é Tauf. E esta palavra parece outra palavra em alemão, tief. E a palavra tief quer dizer profundo. Por isso ele disse que é certo que precisa de água profunda para batizar. Esta foi a opinião de Lutero. Ele disse ainda por essa razão, como um símbolo da morte e ressurreição, eu desejaria que todos os que fossem batizados fossem completamente imersos na água. Fossem completamente imersos, ele disse. Podemos consultar outros fundadores das igrejas modernas. João Wesley. O que ele disse? João Wesley disse, creio ser meu dever, enquanto me é possível, batizar por imersão. Podemos também perguntar o Calvino. João Calvino disse, a própria palavra batismo significa imersão. E é certo que a igreja primitiva usava este método. Mas o que aconteceu? O que mudou? Por que a coisa não continuou? Foi no ano 1634, na Assembleia de Westminster, que muitos teólogos se ajuntaram e fizeram uma votação. Vamos continuar com a Bíblia ou vamos fazer de uma maneira mais simples e deixar a Bíblia ao lado? 25 votaram pela aspersão para deixar
o método bíblico. 24 votaram pela imersão. O batismo de imersão que a Bíblia ensina perdeu por um voto. E de lá para frente, muitos cristãos deixaram de seguir a Bíblia e resolveram usar de uma maneira mais conveniente, mas fora da Bíblia. Agora, uma grande autoridade da Igreja Católica dá a história nessas palavras. Cardeal Gibbons é reconhecido como um grande historiador. Ele disse, durante muitos séculos depois do estabelecimento do cristianismo, o batismo era geralmente feito por imersão. Mas desde o século XII, o sistema de infusão prevaleceu na Igreja Católica por uma questão de conveniência. Qual foi o motivo de mudar? Não porque Deus falou, não porque a Bíblia falou, mas por um motivo de conveniência. Nós temos um balanço. Num lado está a verdade, a Bíblia. No outro lado está a tradição e a conveniência. E nós precisamos escolher qual será. Já pensou se nós resolvêssemos basear nossa religião em conveniência? Já pensou? Se eu sei que alguém está morrendo de fome na minha rua, é mais conveniente não ajudar essa pessoa do que ajudar. Mas será que conveniência é mais importante? Teria sido muito mais conveniente para muitas pessoas hoje estar em casa numa noite fria do que vir aqui, não é? Mas eu creio que foi Deus que os chamou aqui. Às vezes seria muito mais conveniente dormir do que ler a Bíblia. Ou ver televisão do que ler a Bíblia. Seria muito mais conveniente quando estou cansado ir para a cama sem orar. Mas eu tenho o hábito de orar sempre antes de ir para a cama. Posso lhe dizer uma coisa. Se Jesus tivesse baseado a sua decisão de nos salvar por conveniência, Ele não teria deixado as glórias do céu para vir sofrer aqui nessa terra. Não foi conveniente Ele deixar todos os anjos e o Pai e vir aqui nascer num mundo onde Ele era odiado, não somente pelo diabo, mas pela raça humana. Onde tentaram matá-lo quando era bebê e toda a sua vida foi perseguido. Não foi conveniente ir para o jardim de Getsemane e orar por teus pecados e meus, suando gotas de sangue. Não foi conveniente ser pregado numa cruz, quando Ele, como Criador do mundo, poderia ter descido. A Bíblia disse que Ele poderia ter chamado legiões de anjos para o livrar e tirar da cruz. Graças a Deus, Jesus não baseou a sua decisão de te salvar e de me salvar em conveniência. Graças a Deus. Eu não quero basear a minha decisão a obedecer a Jesus em conveniência. Eu quero fazer o que está certo. Eu quero fazer o que Ele manda, não o que eu quero fazer. Todos nós precisamos escolher. Vamos basear a nossa fé em o que é mais fácil ou o que está certo. Creio que todos nós sabemos a resposta. Todos nós sabemos o que devemos fazer. Alguém pergunta, devemos batizar crianças? Nós vamos olhar os textos, mas primeiro quero fazer uma declaração. Uma declaração que não tem nenhuma dúvida de estar certo. Se você ler a Bíblia de capa a capa, a Bíblia fala muito em crianças. Jesus amava as crianças, Ele abençoava as crianças. A Bíblia fala muito em crianças e crianças são muito preciosas diante de Deus. A Bíblia também fala bastante em batismo, porque o batismo é importante. Mas pode ler o livro de Deus de Gênesis a Apocalipse. Quando a Bíblia está falando em crianças, não fala em batismo. E quando a Bíblia está falando em batismo, não fala em crianças. Nunca os dois assuntos se misturam. Por quê?
Porque há certas passagens que nos mostram que Deus nunca fez planos para uma criança recém-nascida para ser batizado. Como posso saber? Vamos ler poucas passagens. Por exemplo, São Mateus 28, 20. Disse que nós devemos ir ensinando-os a guardar todas as coisas. Devemos ensinar antes de batizar. Às vezes é difícil ensinar um adulto. Às vezes, adulto tem dificuldade de compreender como posso esperar que eu possa ensinar uma criança recém-nascida. Seria um absurdo pregar o sermão que estou pregando aqui para uma criança de poucos dias de idade ou semanas. Seria um absurdo porque a criança não ia compreender nada. Se Deus quisesse que nós batizássemos crianças, Ele não teria dito, precisa ensinar antes de batizar. Mas vamos olhar mais uma passagem. Esta vez em São Marcos 16, 16. Deus disse, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Uma das condições de ser batizado, que Filipe, falando com o eunuco, disse, é lícito se crer de todo o teu coração. Uma criança recentemente nascida não tem condições de crer. Se Deus quisesse que nós batizássemos crianças recém-nascidas, Ele não diria, precisa crer primeiro, porque seria impossível para uma criança crer quando é bebê. Vamos ler Atos 2:38. Disse, arrependei-vos e a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Como uma criança recém-nascida podia se arrepender de qualquer coisa? Como podia ter remissão de pecados que não cometeu? Deus nunca nos indicou na Bíblia que devemos batizar crianças. Ao contrário, seria impossível seguir o caminho de Deus fazendo isso. Mas a Bíblia nos fala, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Esta é a verdade maravilhosa. Nós podemos nos revestir de Cristo. Ele quer que nós façamos isso. Ele quer que nós aceitamos a Cristo. E pelo batismo mostramos para o mundo que nós estamos selando a nossa decisão ao lado dele e que nós estamos dedicando a nossa vida a ele. E nós temos a certeza que ele nos perdoa. Um médico num hospital mental com muitas pessoas doentes mentais disse: se os meus pacientes pudessem tão somente crer no perdão absoluto, eu poderia mandar a metade deles para casa. Muitas pessoas estão sofrendo agora, hoje, com o fardo de pecado sobre os ombros. E Jesus é o grande perdoador. Ele nos perdoa e nos lava dos pecados nas águas batismais. E nós temos as palavras de Atos, capítulo 22, versículo 16. Uma pergunta que eu quero deixar com todas as pessoas que nunca foram batizados por imersão, como Jesus ensinou. É uma pergunta importante. E agora? Por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pés, teus pecados, invocando o nome dele. Deus está falando para alguém aqui em Vila Formosa, para alguém lá no norte do Brasil, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás, alguém em Portugal. Deus está falando, por que demoras? Não há motivo de demorar. Jesus está te chamando, Ele está dizendo, eu morri por ti, agora por que estás demorando? Levanta-te. Batiza-te, invocando o nome de Jesus. E hoje, mais uma vez, Jesus está à porta do teu coração, pedindo entrada, dizendo, filho meu,
filha minha, abre o seu coração. Eu quero entrar, eu quero habitar em vosso coração. Eu quero te dar a salvação. Abre o seu coração agora. Entrada, Jesus, quer em teu coração, porque não lhe abres então, não deixes que nada te ocupe o lugar, que resposta hoje vais dar. Vezes sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também, a ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Prezadas irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor, os anjos cantam louvores pela decisão que vocês tomaram, satisfazendo a ordem do Mestre e o desejo do coração das irmãs para a remissão dos seus pecados. As batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se um passo tu deres para teu Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda treva se esvai, e ele morar em ti vai. Vezes sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também, a ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Prezadas juvenis, satisfazendo a ordem do Mestre e o desejo do vosso coração, como ministro do Evangelho, as batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entrada, Jesus, quer em teu coração, porque não lhe abres então, não deixes que nada lhe ocupe o lugar, que resposta hoje vais dar. Vezes se conta esperado ele tem, e agora se espera também, a ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Prezados irmãos em Cristo, a alegria no céu nesta noite e também aqui na terra, satisfazendo a ordem do Mestre e o desejo do coração dos irmãos, para a remissão dos vossos pecados, nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se um passo tu deres para teu Salvador, ele
terra também. Ó, vem, se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Oremos a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós ouvimos a Tua voz nos chamar. Queremos Te seguir em todas as coisas. Pai, alguém está agora ouvindo a voz do Teu livro dizendo: levanta-te e batiza-te, não demoras mais. Enquanto estamos com os olhos fechados, as cabeças inclinadas, gostaria de saber se há alguém aqui que gostaria de dizer: eu também quero ser batizado. Não vai ser batizado hoje, vai ter tempo para preparar, para alguém ensinar, mas a decisão pode ser tomada hoje. Alguém que gostaria de levantar a mão bem alta? Muito bem, Deus está vendo essas mãos, mas alguém levanta a sua mão, dizendo: eu quero seguir a Jesus. Eu quero ser batizado. Tem muitas mãos aqui em Vila Formosa. E não tenho dúvida, muitas mãos em muitos outros lugares. Levanta sua mão bem alto enquanto estamos aqui juntos. Pai nosso, Te agradecemos as decisões que estão sendo tomadas neste momento. Abençoe que todos possam ter a alegria de entrar nas águas batismais e sair com grande alegria, jubilosos, tendo uma vida muito feliz andando com Jesus. Agora, despede-nos com a Tua paz e com Tua bênção. Pedimos em nome de Jesus. Amém.